Irmãos, abramos novamente as nossas Bíblias no livro de Cantares, capítulo 5. E vamos ler desde o verso 2. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite e postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro embutidos de jacinto. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como do Líbano, esbelto como cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Vamos orar. Amado Pai Celestial, muito obrigado pelo prazer que tens em revelar o Teu Filho a nós, trazê-lo mais uma vez pela Tua Palavra aos nossos corações. Dá-nos olhos para ver como Tu vês. Obrigado porque nele, sabemos, está o centro das Tuas afeições, Tuas ações, Tuas intenções. Te pedimos que assim seja com o nosso coração. Suplicamos a provisão e a unção do Teu Espírito Santo, para que as Tuas palavras possam ser realmente reveladas ao nosso coração. Faz-nos ver a beleza do Senhor. Assim nós oramos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos,
uma consideração inicial antes de entrarmos no texto. Eu tenho dito em vários encontros, Rodrigo Abarca está aqui como testemunha ocular disso, que tem trazido uma imensa alegria e gratidão ao meu coração a presença de tantos jovens nesses encontros, um número enorme de jovens. Nós temos, pela graça do Senhor e com a sua habilitação, buscado também cooperar na obra do Senhor ali no Chile com nossos irmãos. E ali também há um número muito grande de jovens naquele país envolvidos e interessados em conhecer realmente o Senhor e a sua palavra. Especialmente alguns deles são especialmente dedicados. E assim também nós temos visto, pela graça de Deus, aqui no nosso país. Então eu gostaria, como um irmão mais velho, de estimular, encorajar os jovens que têm tido o privilégio de tão cedo nas suas vidas, entregarem suas vidas ao Senhor. Aqueles que fizeram isso, então, tenra idade, sabem que não há privilégio maior em nossas vidas do que podermos seguir o Senhor desde cedo. Sabe, irmãos, não é impossível que o Senhor use um homem que o tenha conhecido a partir dos 40 anos de idade, mas é difícil, infelizmente. Quando o Senhor encontra caminho nos corações desde a tenra idade, ganhando o coração de adolescentes e de jovens que o amem e amem sua palavra, é muito diferente. Quanto tempo para se dedicar em oração, lendo a palavra, estudando os livros espirituais, buscando realmente a face do Senhor. E que bom é podermos ver mais uma vez tantos jovens com esse coração. Nós temos uma expectativa muito firme no nosso coração, que mesmo nós que já estamos um pouco mais velhos, nós teremos a santa oportunidade de vermos o nosso Senhor na sua segunda e gloriosa vinda. Mas, se o Senhor tardar, então é claro que o encargo, a tocha do testemunho do Senhor estará sobre os ombros dessa nova geração. Então que o Senhor firmemente continue a chamá-los, despertá-los, renová-los, encorajá-los, produzir um fogo interior nos seus corações de amor, de desejo por conhecer o Senhor Jesus e a sua palavra, porque é nela sobretudo que nós o conhecemos. E complementando isso, ontem quando terminamos o período da noite, um jovem aí em torno dos seus 17 anos, praticamente um recém-jovem, né? Há poucos anos era um adolescente, que bom, graças a Deus. Ele foi me procurar e me ajudou em uma coisa importante. Eu disse para os irmãos que não estava certo se aquele encontro entre o irmão Sparks, esse sim é seguro, havia sido com D.L. Moody, e onde foi vista aquela inscrição na mesa dele: olhe sempre para baixo. Então esse jovem veio me dizer que esse encontro ocorreu com F.B. Meyer e não com D.L. Moody. Então que bom saber que jovens novos são também bereanos, estão conferindo as coisas que ouvem. Então esse encontro foi entre esses dois gigantes. Um não era tão gigante, porque Sparks nessa época era só um jovem, mas F.B. Meyer era um irmão experimentado. Ele escreve um livreto maravilhoso, já que falamos dele, que se chama Vida Consagrada, Vida Feliz. As obras mais bonitas de F.B. Meyer. Um pequeno livreto de talvez 20 folhas. Vida Consagrada, Vida Feliz. E no final desse livro, ele encoraja todos que lerem esse livretinho, na verdade é um livreto, a fazerem um pacto com o Senhor. Sabe, irmão, quando eu também era um adolescente jovem, esse livreto foi muito importante na minha jornada com o Senhor. Ele sugere que você escreva um pacto de consagração com o Senhor e faça uma linha assim, coloque seu nome embaixo e assine.
diante do Senhor, aos pés do Senhor, seu pacto com o Senhor. Quantos aqui já têm anos de jornada e se lembram desses pactos que foram feitos e que foram renovados com o Senhor? Por isso estão aqui, pela fidelidade do Senhor, pelo amor do Senhor e porque o Senhor produziu amor, devoção no coração desses jovens, apesar de todas as nossas imperfeições, vulnerabilidades, fraquezas. Assim é com essa noiva, não é? Nesse livro, ela não é uma noiva forte, ela é uma noiva fraca, muito fraca. Ela começa o livro, nós vimos, com o coração despertado. Beija-me. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Seu amor é melhor que o vinho, não é? Mas ela é tão autocentrada. Meu amado é meu. Tão acomodada naquele leito de viçosas folhas, capaz de até mesmo ouvir a voz do amado atrás da parede, espreitando pelas grades, mas não responder à voz dele. Porque ela está bem, ela está confortável, ela sabe quando ela precisar dele, ela sabe que ele apacenta entre os lírios. Então, quando ela o buscou, ela não o achou. Por quê? Porque o noivo é meticuloso? Porque o noivo é sistemático? Não. É porque ele quer ensiná-la a prioridade do amor e a prioridade da devoção. Ele, na verdade, quer ensinar para ela que ele é tudo para ela. Esse noivo é interessante, não é? Você já pensou que o único ser que tem um egocentrismo santo é Deus? Porque ele chama todos para amá-lo, ele chama todos para adorá-lo, chama todos para servi-lo. Ele diz que ele é e será o eterno objeto de satisfação deles, não é? Então, que privilégio essa noiva teve de ter sido alvo dos tratos, dos lidares, desse noivo fiel, inflexível, cheio de amor por ela e capaz de treiná-la para que ela vá saindo e lidando com aquelas pequenas coisinhas que ela não se importava. Não tem problema com essas raposinhas, deixe isso para lá, coisas pequenas. Não seja tão fanático, não seja tão rigoroso, austero. Deixe as raposinhas. Meu amado é meu, eu sou dele. Então, quando ela avança um pouco mais e entende a beleza e o significado de contemplar o rei com a sua coroa, como vimos, então o noivo entra em cena de uma maneira muito clara com aquelas duas descrições que nós temos no capítulo 4, se lembra? Versos 1 a 5 e 7 a 15, quase todo o capítulo 4. Apenas com uma interpolação no verso 6, que é uma voz da noiva, você se lembra? Agora ela não diz volta, volta, enquanto ele diz vem, vem, levanta, vem, mas ela diz volta. Você vê a incoerência entre os dois? Mas agora o que ela diz no capítulo 4, verso 6? Irei ao monte de mirra e ao outeiro dos incensos. Então, quando ela diz isso, o noivo responde mais apressadamente ainda, não é? Que lindo relacionamentos de amor. E que coração fervente esse noivo tem. Então ele diz, vem comigo do Líbano. Já que ela disse irei, então ele renova e diz, vem comigo do Líbano. Sobe para o cume de Amana, para o monte de Senir, para o Hermon. Vem aqui para os covis, o monte dos covis dos leões, o monte dos leopardos. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. Irmãos, ali o amor está apenas em ascensão. Não é ainda um amor maduro. E como o noivo pode dizer isso? Já. Parece que é tão cedo para ele dizer isso, não é? Há uma versão que diz assim, perfuraste o meu coração com um só dos teus olhares. Parece uma expressão hebraica equivalente àquela que Pedro usou no Pentecostes, quando é dito que Pedro pregou aquela mensagem tremenda no Pentecostes, e foi dito que compungiu-se-lhes o coração daqueles que ouviram. A ideia no grego é foram perfurados pelo que ouviram, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes.
Então o noivo vai dizer: arrebataste-me, perfuraste meu coração, minha irmã, noiva minha, com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. E nós vimos que esse é o segredo do arrebatamento. Se nós queremos estar com o Senhor, sermos arrebatados para o encontro com Ele nos ares, meus irmãos, a cronologia disso ninguém sabe, mas o horário espiritual de Deus nós sabemos. Quando as coisas se confluem, porque certamente há coisas relacionadas a eventos na terra, mas quando vemos essas coisas se confluindo, e quando analisamos o horário de Deus e a hora da igreja, então quando essas coisas são colocadas juntas, nós sabemos que a vinda do nosso Senhor é iminente. Então é Ele mesmo, é o seu amor fiel, que tem despertado em nós esse clamor: ora vem, Maranata. Então até aí, a noiva está. Outra coisa que aconteceu, vou só dar uma notícia aqui para você, já vamos entrar no texto. Olha o que eu ganhei antes da reunião de hoje. Isso é uma essência pura de mirra. Não me peça para cheirar, eu não vou deixar você cheirar depois da reunião. É só para mim. Uma essência pura, óleo essencial de mirra. Que maravilha. Mirra nas Escrituras representa o frescor, o aroma e o poder dos sofrimentos de Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos seguir então com o nosso texto. Livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 5 nós lemos. Antes de entrarmos nas 12 características, eu quero buscar assumir uma responsabilidade com os irmãos, de não me alongar demais nessa noite, já que é isso que eu tenho feito todas as noites, né? Mas nós pretendemos compartilhar, mesmo que passemos panoramicamente, pelas 12 características dessa descrição que a noiva faz do seu amado. Você vê que é uma descrição tardia, não é? Ela falou coisas dele antes, mas até chegar aqui ela não estava preparada, ela não tinha sido atraída o suficiente, seu amor era muito imaturo. Mas agora, num amor em ascensão, ela pode dizer coisas simplesmente maravilhosas a respeito do seu noivo. E é tão lindo ver que ela faz isso mesmo que o seu amor ainda esteja em ascensão. Gostaria de frisar isso mais uma vez. Ainda não é o amor maduro, que aliás não teremos tempo nessa conferência para estudar. Estão na sessão 5ª e na sessão 6ª, né? Ela está ainda com amor e devoção em ascensão, mas ela já faz uma descrição magnífica a respeito do amado. Mas o que existe antes dessa descrição? Então vamos lá bem rapidamente. Primeira coisa importante, é claro, vá olhando para a sua Bíblia, acompanhando tudo, por favor. É claro no verso 3, aí do capítulo 5, versos 3 a 8, que a voz é da noiva. E essa voz é uma voz que anuncia, que reflete nova quebra da relação, da comunhão. Então a comunhão é mais uma vez interrompida, ou perturbada. Já foi nos capítulos anteriores, nós já vimos. E mais uma vez aqui, é interrompida e perturbada. Mas, graças a Deus por esse mas, é restaurada essa comunhão. E é restaurada de uma tal forma que a esposa pôde dizer, ou pôde descrever o noivo como ela descreveu. E mais, quando a descrição termina, olha o verso 8, a última frase. Aqui há mais um conjuro-vos, que nós já vimos nesse versículo, nesse livro, só que nas palavras do noivo, você se lembra? Ele diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis o amor até que ela o queira. Lembra-se? Voz do noivo. Mas agora é a voz da noiva. Ela dizendo: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, o que lhe direis? E aí ela usa essa frase: que desfaleço de amor. Sabe o que significa? Não é uma paixão descontrolada, não tem nada a ver com isso. Esse livro não é um livro de paixão nesse sentido, né? Ela está dizendo, ela está em um momento, porque seu amor e devoção estão aquecidos, ela está em ascensão. Então o que ela está dizendo aqui é: eu agora sei, como nossos irmãos enfatizaram pela manhã,
experiência de Cristo. Quando o nosso irmão falava pela manhã, me lembrei de uma frase de George Whitefield, que certa vez disse assim, os irmãos devem conhecer um pouco da história dele, magnífica história desse homem de Deus, partiu para o Senhor com apenas 54 anos de idade, levando nesse séquito milhares de almas convertidas ao Senhor. Ele disse assim: nós carecemos não apenas de um Cristo crido, mas carecemos de um Cristo sentido, um Cristo experimentado. Irmãos, sem dúvida, essa é uma necessidade premente da igreja. Há ainda rincões de ortodoxia, graças a Deus por isso, mas nunca bastará. A igreja de Éfeso também era uma igreja ortodoxa, e como nosso irmão nos lembrou pela manhã, de Laodiceia também era ortodoxa. No entanto, veja a situação das duas. O candelabro de Éfeso foi removido, e a assembleia de Laodiceia se perdeu. Então, devoção, ascensão em devoção, realmente é a única coisa que nos fará permanecermos de pé e anelantes pela vinda do nosso Senhor Jesus. Então aí está a noiva nesse ponto, um amor em ascensão, desfaleço de amor. Agora entendo, não posso continuar sem estar contigo, junto de ti, em tua presença. Agora sei que nada deve e não quero que nada se interponha entre tua face e a minha face. Conjuro-vos, filhas de Jerusalém, se encontrarem a ele, digam a ele que eu desfaleço de amor. Que linda frase. Mas então ainda, antes de entrarmos na descrição, por que houve a separação? E aqui nós precisamos recorrer à experiência espiritual. E graças ao Senhor podemos fazer isso, porque a nossa jornada é a mesma espiritualmente falando, vamos passar pelos mesmos pontos, aspectos. Então nós sabemos, como também já disse, que o primeiro inimigo que se manifesta na jornada espiritual é o mundo. Na verdade podemos dizer, é um inimigo duplo, é um par, é um casal inseparável. Um parceiro está do lado de fora e o outro parceiro está do lado de dentro. O parceiro de fora se chama mundo e o parceiro de dentro se chama carne. Eles são a chave e a fechadura. O mundo funciona com a carne dentro de nós, fazendo apelos para ela. Então essa é a primeira experiência. Não é que ela cesse posteriormente, não, nunca cessará. Mas sem dúvida, irmãos, as luzes de apelo e de sedução do mundo, graças a Deus, elas vão se apagando para aqueles que estão vivendo uma vida ascensional. Sim, elas vão se apagando. Por isso João pode dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Você acha que seria impossível para nós, o que a palavra de Deus está dizendo para nós não fazermos? É claro que é possível para nós, desde que o nosso amor ascenda para com o Senhor. Nós temos que ter uma troca de amor. No vazio não ficaremos. Se nós amamos o mundo, a única maneira de não amarmos o mundo é amarmos alguém muito maior e mais atraente do que o mundo. Porque o mundo é predador, o mundo é sedutor, mas Cristo é amável. Como és formoso, amado meu, como és amável, a noiva vai dizer. Então que o Senhor mantenha isso vivo nos nossos corações. Essa é a história dela. Mas então, seguindo a linha onde estávamos, se a primeira acomodação se deu porque ela não apanhou raposinhas, ela não se preocupou com elas, isso já está claro. A segunda acomodação se dá por causa de autossatisfação. E meus irmãos, esse é um dos tentáculos horríveis do eu. Mas impressionante, quero citar algo para você. Primeiro o seguinte, se ela está autossatisfeita, só tem um motivo para a autossatisfação, é o motivo de Laodiceia, orgulho espiritual. E o que é orgulho espiritual? Já cheguei, ou estou chegando, tenho avançado. Se você for na minha casa, minha biblioteca tem 1.500 livros, e já li 1.200. Conferências não faltam nenhuma. Conheço todos os bons autores espirituais. Estou quase lá. Acomodado. Apatia espiritual. Indiferença. Meus irmãos, se nós teremos toda uma eternidade, como nós falamos, descobrindo as maravilhas
insondáveis do nosso rico noivo, rei, pastor, e nós ainda não estamos diante dele, com corpos transformados, imagina a situação que nós estamos agora. Quão pouco nós conhecemos do nosso Senhor. Sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios 13? Hoje nós conhecemos em parte, e nós profetizamos em parte, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando ele vier, nós conheceremos como nós também somos conhecidos por ele. Ele não nos conhece em parte, ele nos conhece em todo, não é? Nós também o conheceremos assim. Louvado seja o Senhor. Não mais em parte, o em parte vai acabar, o fragmentário, o parcial, o temporário, e nós entraremos no final, no definitivo, no completo. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, orgulho espiritual, autossatisfação, apatia, indiferença. O que essa noiva experimentou do Senhor já até aqui? Será que o que ela já experimentou não seria suficiente para livrá-la da autossatisfação? A resposta é não. Esse perigo espiritual irá nos acompanhar até partirmos para o Senhor ou até que Ele venha. Agora, vamos ver o que ela já experimentou, para que o Senhor gere temor reverente, temor de amor nos nossos corações, para que não caiamos em apatia espiritual, em autossatisfação, ou se você quiser, autocontentamento. Estou contente onde eu cheguei. Ou ainda mais quando eu olho assim para os irmãos, fico mais contente ainda. Que perigo, não é? Esse pensamento já ocorreu no teu coração? Eu reúno numa assembleia que 90% ali não tem nada para me ensinar. Se tiver 10% para me ensinar alguma coisa, é muito, né? Orgulho espiritual. Quanto mais nós conseguirmos encontrar de Cristo em cada membro do corpo de Cristo, desde o bebê espiritual até os mais velhos, mais rapidamente nós cresceremos no conhecimento dele. Então, quando nós dissemos que nós temos apenas, numa assembleia de 300 irmãos, nós temos apenas 8 ou 10 mestres, então nós estamos num caminho delicado. Mas se nós olharmos para uma assembleia de 300 irmãos e dissermos, nós temos 300 mestres, então nós estamos muito bem, porque nós iremos recolher cada medida de Cristo, através de cada irmão no corpo de Cristo, apesar das debilidades, apesar das fraquezas. Considerado místico, não vou citar o nome dele para que você não seja estimulado a ler, porque não tem tanta coisa boa assim, mas ele disse assim: nenhum homem é uma ilha, nenhum homem é uma ilha, você jamais falou com um mero mortal. O que ele quis dizer? Que há uma medida naqueles que pertencem ao Senhor, há uma medida de Cristo neles sempre. Nós é que precisamos encontrar qual é essa medida e tocar nela. Mas nós somos hábeis em procurar defeitos, em críticas, né? Em julgamentos precoces. Então temos pouco avanço por causa dessa atitude. E essa atitude é uma atitude de orgulho espiritual. Então, olha o que ela já recebeu, brevemente, que precisamos mesmo seguir. Capítulo 4, verso 8, não vamos ler, vamos ganhar tempo. Capítulo 4, verso 8, está claro que ela recebeu visão espiritual. Porque na simbologia ocorre o que nós já citamos também hoje. Vem aqui para o cume de Amana, sobe para aqui, vem do Líbano, vem para o cume de Amana, para o Monte Senir, para o Hermon, para os covis. Ou seja, ela está sendo chamada e foi para ter uma perspectiva, como F.B. Meyer disse, né? Dos lugares celestiais, vendo como Deus vê, não é? Então, ela já havia experimentado algo significativo de visão espiritual. Você está vendo, irmão? Poderíamos dizer, mas a visão espiritual vai nos guardar de tudo. Não necessariamente. A visão espiritual tem que gerar devoção dos nossos corações. Tão maravilhoso como o apóstolo Paulo, me permita usar a palavra aqui, no caso, teólogo. Sem dúvida foi o maior teólogo que jamais pisou essa terra. Não haverá ninguém maior do que ele. Esse homem,
quando escreveu a visão que ele tinha do Evangelho de Deus em Romanos, ele escreve aqueles 8 capítulos deslumbrantes, não é? Então escreve os capítulos 9, 10 e 11, que fala sobre o assunto de Israel. Você se lembra, certamente. Outro mistério. Então ele conclui aquele capítulo. Esse homem de grande visão, o maior deles. E ele conclui assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então ele conclui, parece o livro, no capítulo 11, né? Mas depois do amém tem mais 4 capítulos. Agora, veja até aí. Quando ele descreveu a sua maravilhosa visão espiritual, teologia, se você quiser chamar assim, como que ele termina isso, essa descrição? De joelhos dobrados. Ou seja, essa teologia de Paulo conduziu-o à doxologia. Qualquer teologia, e se você quiser então, melhor, use a palavra visão espiritual. Se o que você chama de visão espiritual não tem feito os seus joelhos se dobrarem em adoração, ela não te serve. Porque nenhuma visão espiritual genuína faz com que nossos joelhos permaneçam de pé. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Essa foi a experiência de João em Apocalipse. Daniel, no capítulo 10, a mesma coisa. Quando eu o vi, caí aos seus pés. Caiu e ficou, o grande profeta Daniel, a tal ponto que o Senhor teve que tocá-lo. Se você ler com cuidado o capítulo 10, ele está prostrado assim, de terra, todo o seu corpo prostrado, derramado, ele não tinha forças. Ele vai dizer: não restou força em mim. Palavra de Daniel, quando ele teve aquela grande visão, que é semelhante à visão de João no Apocalipse. Aí o Senhor tem que tocá-lo. E quando toca, ele sai deitado de bruço no chão, para ficar de 4. Ele recebeu um pouco de força, e conseguiu ficar de 4. E não consegue falar. E o Senhor toca de novo, então ele se põe de pé. O Senhor vai restaurando Daniel. Aí ele diz assim: Daniel, homem muito amado. Esse é o processo de Deus, irmãos. Nosso problema é que não somos pão partido, somos pão inteiro. E pão inteiro ninguém come. O Senhor deseja trabalhar nossas vidas de tal forma que sejamos pão partido e vinho derramado, para alimentar almas sedentas. Porque Ele é pão partido, Ele é vinho derramado. Então, ela recebeu visão espiritual. Capítulo 4, verso 8. Capítulo 4, verso 12. Só uma citação. E capítulo 5, verso 2. Ela conhece 2 coisas aí: a intimidade e a voz do rei. Olhe bem, irmão. Você pode pensar, mas a intimidade que ela já tinha, a voz que ela já ouvia, não foram capazes de guardá-la da autossatisfação e do orgulho espiritual? Não. Não. Então é por isso que Paulo vai dizer: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Recebeu visão espiritual, já citei. Conhecia a intimidade e a voz do rei, capítulo 4, 12 e 5, 2. E por último, terceiro, veja, ela já havia abençoado muitas outras vidas. Onde nós vimos isso? Volte uma página aí da sua Bíblia, talvez, se é o caso. Olha o capítulo 5, a parte final do verso 1. Quem que diz: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados? É a noiva. Então, ela já havia sido instrumento, porque o noivo veio para o seu jardim fechado. O vento norte soprou, o vento sul soprou, derramaram-se aromas. O noivo diz: já entrei no meu jardim, comi o mel, bebi o leite, desfrutei as especiarias. Olha que ambiente. E ela então vai convidar outros: venham, bebam, comam, amados, não é? Então, irmão, está claro que ela já havia abençoado a outros. E então, e a nossa história?
nós também já temos abençoado outros? E será que abençoar outros nos livrará da autossatisfação? Não, não nos livrará. Apenas a devoção em ascensão vai nos livrar da autossatisfação. Agora, as palavras que são descritas nos versos 3 a 8, que eu gostaria de destacar ainda como esse preâmbulo, e não vou entrar em comentários para podermos ir no ponto central, são, capítulo 5, verso 2, você vai ver a expressão, abre-me, na parte final do verso 2, né? Ele começa com aquela descrição, eu dormia, mas meu coração velava, e a voz do meu amado está batendo, e então ele vai falar, abre-me. O noivo sabe que a noiva está em uma situação perigosa. Por isso ele diz, abre-me. Ele sabe que ela está em um leito confortável, ele sabe que ela está acomodada. Então, se você quiser estudar esse assunto, não posso entrar nele também, leia Números 32. E você vai ver 2 tribos e meia, Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés, 2 e meia, que falam assim para Moisés, não nos faças passar esse Jordão. Nós já temos a nossa herança deste lado do Jordão. E Moisés os repreende firmemente, dizendo, não, a herança que o Senhor vos deu não é aquém do Jordão, é além do Jordão. Mas ele diz para Moisés, não, aqui é muito bom para criar o nosso gado. Será que isso significa alguma coisa para você? Olha as ricas pastagens, aqui eu vou prosperar. Vamos fazer casa para as nossas mulheres e currais para os nossos gados. Não nos faças passar esse Jordão. E eles ficaram mesmo ali. Os homens de guerra passaram, foram lá ajudar a entrada em Canaã e voltaram para suas casas, para suas famílias, para seus currais, para os seus gados, e foram as primeiras tribos a cair em idolatria. Isso é estar em um lugar confortável. Afinal de contas são 40 anos de deserto, eu não aguento mais. Já cheguei num lugar excelente, já estou nas planícies do Jordão, Campinas de Moabe. Daqui eu não saio, já está muito bom. Apatia espiritual. Irmãos, na vida cristã não há como nós paralisarmos, ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. Essa é uma das mensagens mais solenes da epístola aos Hebreus. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, aí está, abre-me a intervenção do Senhor. Não é maravilhoso? Ele mete a mão por uma fresta, porque ele sabe, ela está acomodada, ela está indiferente, ela está apática, ela não sairá daquela posição, e ela não saiu mesmo, embora ela tenha ouvido a voz dele. Então o relato é muito tocante, porque é dito que ele mete a mão na fresta da porta, e ela vai dizer, e minhas entranhas, assim é a palavra original, aí diz meu coração, talvez na sua versão, a ideia em muitos lugares na Bíblia, não é só aí, é vísceras, é entranhas. E quando ela diz se comoveram, a palavra é se atormentaram, se perturbaram. Em que sentido? Porque o Senhor interveio, Ele deixou ver, mesmo que fosse algo dele, suas mãos. Meteu sua mão pela fresta da porta, o Senhor intervém, bendito seja o seu nome. Mesmo quando estamos apáticos, indiferentes, e até, quem sabe, sendo tragados por certo orgulho espiritual. Na sua fidelidade de amor, Ele intervém. E aí então ela levanta, como você já sabe aí, e ela diz algo muito interessante. Ela diz que ela vai então buscar o seu amado, ele já tinha ido embora, mas ela sai, e ela diz que quando ela levanta e coloca a mão nessa maçaneta do ferrolho, está vendo aí no verso 5? Ela vai dizer, minhas mãos destilavam mirra. Interessante ver a mirra aí mais uma vez, porque então na simbologia nós podemos afirmar, essa noiva já conhece algo da mirra. E do que fala a mirra? O frescor, o aroma e o poder dos sofrimentos de Cristo. Está vendo, irmão? Então ela já não é uma infante espiritual. Mesmo que nós possamos dizer, Senhor, eu te sou grato, porque eu conheço algo do que a Bíblia chama de sofrimentos de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós não conhecem. Nossos sofrimentos são por causa de mundanismo, rebeldia,
pecado, ego ferido, ansiedades. Esses são nossos sofrimentos. Não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Sofrimentos de Cristo significa sofrer por causa do testemunho dele. Não é por ansiedades, não é por pecados, como já falamos, não é por incredulidade, né? Mas aqui a noiva tem mirra entre seus dedos. Ela já conhece algo dos sofrimentos por amor de Cristo. Ainda assim, ela caiu em apatia espiritual. Muito solene essa advertência para todos nós. Então está aí a história dessa noiva. O noivo então se vai. Ele é retratado nesse livro, além de rei, como pastor. E sendo pastor, ele está no frio da noite, porque é a hora que o pastor, sobretudo, cuida das suas ovelhas. Nesse sentido, essa figura também é tão linda. Certa vez eu ouvi uma ilustração. Um turista encontrou um pastor de ovelhas, um beduíno, pastoreando ovelhas na Palestina. E ele viu que esse pastor recolhia as ovelhas no entardecer e as colocava em uma cerca viva, ou uma sebe, um curralzinho de cerca viva, que não tinha porta. Então ele estranhou aquilo e perguntou para o pastor: mas por que o seu curralzinho aí não tem portas? Sabe o que o pastor respondeu? Eu sou a porta. Ou seja, ele teria que vigiar naquela porta toda a noite, para que as suas ovelhinhas não fossem atacadas. Eu sou a porta das ovelhas. Então, meus irmãos, o noivo está com essa geada nos cabelos, porque ele é o pastor, cuidando ali do lado de fora das suas ovelhas. Essa é a figura. Então tem esse conjuro-vos que nós já lemos, que a noiva diz às filhas de Jerusalém. Então agora sim nós chegamos na descrição onde nós vamos começar. Essas 12 características que respondem o que me parece a pergunta mais importante e a pergunta mais linda desse livro de Cântico dos Cânticos. Então vamos ler de novo. Verso 9 do capítulo 5. Se ela diz para as filhas de Jerusalém: se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que eu desfaleço de amor. Como essa palavra desfaleço é muito forte, já explicamos qual o sentido dela, então as filhas de Jerusalém ficam impressionadas. Por isso elas fazem a pergunta. Qual pergunta? Que é, como se elas dissessem: que é esse teu amado, essa pessoa? Quem é? Que é ele mais do que qualquer outro amado? Que é, ó mais formosa entre as mulheres, que é esse teu amado mais do que outro amado que tanto nos perturbas, que tanto nos conjuras, que tanto você clama, geme por ele? Então ela vai fazer a descrição. E vamos lá então para a descrição. Primeiro, o meu amado é alvo e rosado. Meus amados irmãos, abram comigo, por favor, deixando sempre marcado aí o seu livro de cantares. Abra, por favor, o Salmo 22. O Salmo da Cruz. Olha o que diz esses versos 9 e 10 do Salmo 22. Primeiro, ele é alvo. Vamos examinar o que isso significa. Salmo 22, 9 diz assim: contudo, tu és quem me fez nascer. Lembra que esse é o Salmo da Cruz. E me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Ele é alvo desde o ventre de sua mãe. Ele é alvo desde o seu nascimento. Meus irmãos, por um lado, esse é o tema dessa conferência. Nossos irmãos pela manhã têm buscado mostrar o quanto ele é alvo na sua vida de devoção, na sua vida de santidade, de oração, de comunhão ininterrupta com o Senhor, não é? Ele é alvo. Então esses versos do Salmo são
tão lindos, porque mostram que ele é alvo de uma maneira muito singular, que ninguém como ele foi. Ele é alvo desde o ventre da sua mãe. Sabe por quê? No seu nascimento, o homem foi cortado fora. José, ou qualquer outro, não teve nada com isso. Quando o anjo o anjo Gabriel se mostra a Maria em Lucas 1, ele diz assim: o Espírito do Senhor te envolverá com a sua sombra. E olhe isso, e o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Ele é alvo desde o seu nascimento. Sabe o que mais acontece? Acompanhe um pouquinho. Depois que Maria recebe essa palavra maravilhosa a respeito do ente santo, ela tem um cântico. E naquele cântico ela vai dizer, um cântico a Deus, a Jeová, ela vai dizer: tu és santo. Depois de dizer: eis aqui tua serva, cumpra-se em mim conforme tua palavra. Mesmo que significasse para ela socialmente uma vergonha. Você vê? Uma humilhação. Uma virgem solteira grávida. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. E no seu cântico, que é chamado de Magnificat, ela adora a Jeová, porque ele é santo. Depois nós vamos para a figura de Simeão. Você se lembra de Simeão? Ali nos primeiros capítulos de Lucas. Ele era um ancião que é descrito como um dos que aguardava ansiosamente a redenção de Jerusalém. Então é dito que Simeão, esse ancião, ele pega o bebê no seu colo, nos seus braços. E parafraseando Simeão, ele diz assim: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o Redentor, a salvação de Israel. Ele usa uma expressão tão linda naquele cântico, em Lucas. Abra comigo, por favor, para você ver um pouco mais sobre esse ente santo, como ele é alvo. Simeão diz assim, Lucas capítulo 2, verso 29. Agora, Senhor, está vendo essa palavra Senhor aí? Não é o kurios do grego normal que mais se usa, é a palavra para déspota, ou seja, soberano absoluto. Agora, Senhor absoluto, despedes em paz o teu servo, segundo a tua tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Como ele entendeu isso, irmão? Esse Simeão, porque Isaías profetizou a respeito disso, e ele era alguém que conhecia a palavra do Senhor, e aguardava a redenção de Israel, e agora está com aquele que é alvo, único, verbo encarnado, o bebê nos seus braços. Luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. Depois você tem Ana, a profetisa, logo em seguida, celebrando e adorando o Senhor, porque era mais uma que aguardava a redenção de Israel. E sabe o que acontece, para concluir esse tema? Pense comigo, irmão, e chegue às suas conclusões. João 1, de 29 a 34, deixa para você ver depois. João Batista apresenta o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como estendendo o seu dedo e apontando a ele as margens do Jordão. Respondendo a pergunta mais importante do Velho Testamento. É a pergunta que Isaac, que é figura de Cristo, fez para Abraão, que é figura de Deus Pai. E a pergunta foi: vejo o fogo e o cutelo, mas onde está o Cordeiro? 2000 anos depois, é João o Batista que vai estender o seu dedo e dizer: eis o Cordeiro de Deus. Mas João Batista vai dizer assim, 2 vezes, conforme o evangelista João relata: eu não o conhecia. Embora fosse primo dele, 6 meses só mais velho que ele. 6 meses. Ele diz: eu não o conhecia, 2 vezes. Mas ele vai dizer como que ele poderia reconhecê-lo. O que foi dito para ele? Escute com atenção. Foi dito para ele: é aquele que você vir pousar sobre ele o Espírito. Então você vai reconhecer, ele é o Messias. Só que, quando
aquela fila de pecadores. Os evangelistas dizem multidões. Lucas vai especificar e vai dizer publicanos, soldados da pior classe. Publicanos você sabe, soldados você sabe, violentos, extorquiam, não é? Assim como os publicanos. Então estavam lá publicanos, estavam lá soldados, estavam meretrizes, estavam multidões que iam àquele trovão no deserto, João, que pregava arrependimento. Então tudo que João Batista via eram essas faces, você concorda? Essas faces, de homens como nós, carentes, pecadores, alguns com uma história horrorosa de vida, e vinham arrependidos, e aqueles que tinham fruto de arrependimento eram batizados por João. Então entra alguém na fila, e esse alguém é alvo, como João Batista nunca viu. Mas veja, o Espírito Santo não havia ainda descido sobre ele, ele ainda não entrou na água, não tem nenhuma pomba pousando sobre ele. Pense comigo, como João Batista o reconheceu? Sem nenhum sinal, ele não o conhecia, ele vai dizer. Então como ele o reconheceu se ele não o conhecia? Porque ele viu uma face que ele nunca antes havia visto. Ele é alvo. Todos os outros são pardos, assim como nós, mas ele é alvo. Então quando João Batista viu aquela face, ele não podia dizer outra coisa. Mesmo sabendo que ele era a voz de Jeová, que clamava no deserto, profetizado por Isaías 40, o maior de todos os profetas, como Jesus disse. Ele sabia quem ele era, mas ele teve que se prostrar e dizer: eu é que preciso ser batizado por ti, porque ele é alvo, como ninguém. Mas o que mais diz esse versículo? Ele é rosado. E nós estamos colocando esse elemento dentro da primeira descrição ainda, porque elas estão juntas, alvo e rosado. E do que rosado na simbologia bíblica fala? É muito fácil de entender. Quando você vê um bebê rosado, o que você fala? Ele está cheio de saúde, não é? Apesar que alguém muito gordo também fica com as bochechas vermelhas e não está cheio de saúde, não é? Mas essa face rosada na Bíblia significa vigor. E no caso da simbologia aqui está se referindo ao vigor das afeições, da devoção do nosso Senhor Jesus a Deus. Como que nós vemos o vigor da sua devoção? Vamos pensar um pouquinho. De novo, Lucas capítulo 1. Um menino de 12 anos tem a primeira, nos parece, a primeira consciência da sua messianidade. Quem ele era? O Cristo, o Messias, 12 anos de idade. Então ele fica entre os doutores em Jerusalém, seus pais nem percebem, por incrível que pareça, a caravana segue, anda 3 dias, depois eles olham: onde está o menino? Vamos voltar para buscar, nós esquecemos ele. E quando voltam, encontram Jesus conversando com os doutores. E a mãe dele diz: meu filho, teu pai e eu, toda mãe fala isso, né? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura, não é assim? Aí o que ele vai dizer? Não sabíeis que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai. Por quê? Porque ele é rosado. O vigor das suas afeições e devoção à causa para a qual ele foi enviado. Graças a Deus. Sabe o que nós vemos em João 4,34? De novo, ele é rosado. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Vigor. O que nós temos em João 6,38? Eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. O que nós ouvimos no Getsêmani, a hora mais terrível do nosso Senhor Jesus, onde ele faz soar gotas de sangue, e vai dizer: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua, porque ele é rosado, o vigor da sua devoção até o fim. Graças a Deus. O que nós vemos em Hebreus 10? Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, citando o Salmo 40. Então ele é alvo às belezas e glórias da sua humanidade, alvo como ninguém, flor de farinha,
na linguagem de Levítico. Ele é alvo, mas ele é rosado. Vigor da sua devoção. Número 2, segunda característica, sua cabeça. Agora a noiva vai descrevê-la de uma maneira linda. Sua cabeça é como ouro e o mais depurado. Irmão, é muito evidente na tipologia bíblica, desde o Velho Testamento. Aliás, quando você vai a Êxodo, estuda o tabernáculo, é claríssimo. Ouro na Bíblia representa, no aspecto positivo, a natureza, a vida e especialmente a glória de Deus. Vida, natureza e glória de Deus. Há um aspecto negativo em que o ouro também é usado. Por exemplo, naquela visão de Daniel, naquela estátua, a cabeça era de ouro, lembra-se? Se referindo ao Império Babilônico. E falava do quê? A glória do Império de Nabucodonosor. Uma glória efêmera, mas também tipificada pelo ouro, né? E no que concerne as coisas divinas, as coisas do tabernáculo e outras, tudo que diz respeito à glória de Deus é representado por ouro. O que diz respeito à redenção do Filho de Jesus é representado pela prata. E o que diz respeito à obra do Espírito Santo é representado pelas pedras preciosas. Então é importante que você guarde isso, para compreender melhor a simbologia bíblica. Então o que significa sua cabeça é como ouro? Que linda figura! Significa que tudo que havia na mente dele era uma ocupação com aquilo que glorifica o seu Deus e Pai. Para ele nada mais interessava. Ele não estava ocupado em primeiro lugar com as necessidades do homem. Deixa-me te dizer isso, irmão, para você ver que o evangelho da Bíblia não é um evangelho social. Ele inclui o aspecto social, mas por decorrência, porque se amamos a Deus a quem não vemos, então como nós podemos dizer que amaríamos nosso irmão a quem vemos, se a nossa fé não tem obras, não é? Então é muito evidente. Mas o evangelho bíblico não é o evangelho social. Então, nosso Senhor Jesus passa pelo tanque de Betesda, em João capítulo 5, e é dito ali que havia uma multidão de coxos e paralíticos, e você sabe que ele apenas curou um dessa multidão. E se nosso Senhor tivesse sido enviado para ser o curador da sociedade, ele tinha poder para isso, então ele teria que curar todos em volta do tanque de Betesda. Mas ele não o fez, não é? Por quê? Porque sua cabeça é como ouro. Ele será dirigido passo a passo por aquilo que toca a glória de Deus no sentido mais amplo e a glória de Deus no sentido mais particular. E naquele caso era curar aquele paralítico naquele lugar e apenas ele. Então a mente ocupada com o que toca a glória de Deus. Vamos manter isso em nossos corações. É a grande pergunta que nós temos que fazer. Mas Senhor, aquela menina é tão bonita, será que eu não posso namorar aquela menina? Eu estou querendo tanto uma companheira, o Senhor sabe das minhas necessidades, né? Atraído pelas glórias naturais. Aí você vai seguir atrás da glória natural e se casa com um bibelô de armário e depois vai ter que cuidar disso a vida inteira, não é? Enquanto você devia ter feito a escolha de Eliezer, encontrando alguém que desse água para 10 camelos, que soubesse o que significa servir, que saiba o que significa amar a Deus, que saiba o que significa devoção. Meus queridos irmãos, jovens em particular, especialmente jovens que ainda têm essa oportunidade, porque ainda são solteiros, não vá atrás de potes de ouro, debaixo de arco-íris, porque isso não existe. Nós conhecemos casais jovens que se afastaram, se esfriaram completamente para com o Senhor depois do seu casamento. Antes, estavam presentes em todas as reuniões, com as suas Bíblias, não é? Leva-nos até a pensar qual era a motivação. Para que estavam indo nas reuniões, nas conferências? Para namorar? Para encontrar os outros? Não é? Porque quando se casaram, nada para Deus, nada que glorifique o Senhor. Então, a mente do nosso Senhor Jesus era ocupada com a glória de Deus. Nós vamos aprender a dizer: Senhor, eu não quero
nada, nem isso, nem aquilo outro, se não for realmente para a glória do teu bendito nome. Então, assim era o nosso Senhor Jesus. Número 3, seus cabelos são pretos como corvo. Antes de comentar o que significa, deixe-me fazer uma distinção. Talvez você já esteja se lembrando aí da descrição de Apocalipse 1, a visão de Jesus glorificado de João, não é? Lembra-se? E diz que a sua cabeça lá era o quê? Branca como a neve, os seus cabelos. E agora? Como nós ficamos? Não é o mesmo Jesus? Sim, é o mesmo Jesus, descrito na simbologia e na visão. Qual é a diferença? Irmão, sempre olhe o contexto. O Jesus descrito na visão de João em Apocalipse é um varão medida de Deus, é o metro de Deus, o varão medida de Deus. Por esse varão, Deus mede todas as coisas que há no universo, não é só na igreja não, no universo. Tudo será medido pelo varão medida de Deus. Então ele se apresenta lá com os cabelos brancos como a neve, porque ele se apresenta em juízo com uma percepção completamente amadurecida. Por isso, cada uma daquelas assembleias são apresentadas aos seus pés, que são como um bronze polido, como refinado numa fornalha. Então elas são postas diante do varão medida, e ele vai medir de maneira justa, fiel e amorosa cada uma das 7 assembleias. E vai dizer, você é assim, e você é assim, Esmirna é assim, Tiatira é assim, Sardes é assim, etc. Justa medida, porque sua cabeça, seus cabelos são brancos como a neve. Um varão de juízo amadurecido. Mas aqui em Cantares não. A ênfase aqui em Cantares é completamente outra. Não é o varão de juízo amadurecido. É aquele que não tem nada em si que seja deteriorado. Por isso diz, seus cabelos são pretos como corvo. Sabe como nós podíamos ilustrar isso com um versículo do Velho Testamento? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Nada nele é degenerado, nada nele é deteriorado. Seus cabelos são pretos como corvo. Que figura linda também é essa. Número 4, verso 12. Os seus olhos como os das pombas junto às correntes das águas. Que linda linguagem poética. Seus olhos como das pombas. O que isso significa? Mansidão. Você já viu uma pomba agredir alguém, irmão? Aliás, o Espírito Santo é representado pela pomba, porque essa pomba iria pousar não sobre o leão, mas ela ia pousar sobre um cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista apresentou. Então, quando o Cordeiro de Deus entra no Jordão, a pomba pode pousar sobre o cordeiro. Se nós temos a natureza de cordeiro, e se o caráter de cordeiro está sendo formado em nós, então a pomba pode pousar sobre nós. Mas se nós somos bravos, se nós somos irritados, se nós somos impertinentes, se nosso caráter não tem sido transformado pelo Senhor, a pomba não pode pousar. Ela não pousa no tumulto. Quando Noé soltou aquela pomba na arca, ela não encontrou nada para pousar. O corvo poderia pousar num cadáver e comê-lo, não é? No dilúvio. Mas a pomba nunca pousaria num cadáver. A pomba voltava para a arca. Ela só pôde pousar naquela árvore com o ramo de oliveira. Seus olhos são como o das pombas. Não apenas isso, mas junto às correntes das águas. Pureza. Meus irmãos, já falamos isso outras vezes, mas escute de novo. Todos os filmes, livros, quadros, pinturas, gravuras que são feitas sobre o Senhor Jesus são péssimas. Porque não há a menor chance de um humano pecador representar o Senhor Jesus. Nem gravura, nem pintura, muito menos nos filmes. Está cheio de filmes aí, Jesus de Nazaré. Várias edições, cada um pior que o outro, não é? Porque ninguém pode representar alguém que é totalmente alvo e totalmente rosado e que tem olhos como os das pombas.
junto a correntes de águas, porque nenhum homem tem isso, não é? Que maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Então esses olhos falam de mansidão e também falam de pureza. Queridos irmãos, nós podemos gastar o resto da noite aqui com esses olhos, mas lembre-se de Pedro, quando o nosso Senhor, depois de toda essa história que você conhece, não precisamos contar de novo, quando ele nega o Senhor, se sente arrasado, aniquilado, um evangelista vai dizer, ele sai daquele pátio da casa do sumo sacerdote, chorando amargamente, porque agora ele chegou ao fim, a autoconfiança acabou para a vida dele, e ele está lá, todo perdido. Mas então, 3 dias depois, o Senhor ressuscita, e algumas mulheres vão no túmulo levando os aromas, Marcos 16, e quando elas entram no túmulo, elas entram no túmulo, e elas encontram um jovem assentado ao lado direito da tumba, claro que é um anjo, óbvio, assentado ao lado direito da tumba, que diz para elas, a quem buscais? Ele não está aqui, ressuscitou, como já havia dito. Saiam, vão aos seus discípulos, e dizei a eles e a Pedro. Marcos 16, 7. Seus olhos são como o das pombas, mansidão, pureza. Pedro nunca viu isso em ninguém. Pedro nem sabe dessa notícia ainda. Vai ter com os discípulos dele. Dizei a eles. Pedro é um dos discípulos. Não precisava selecionar Pedro, não é? Ele faz parte dos discípulos. Mas o anjo diz, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Você imagina Pedro recebendo essa notícia? Como será que ele recebeu? O que você acha? Talvez cheio de autocondenação, não é? E agora, o que eu posso fazer? Um coração dividido, sem dúvida. Porque por um lado, não tenha dúvida, ele ama o Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus sai daquela casa do sumo sacerdote e olha para Pedro, que estava lá no pátio, embaixo, e Jesus estava em cima, lembre-se do quadro, é dito que ele olha para Pedro e Pedro vê o olhar do Senhor. Então a pergunta é, para onde que Pedro estava olhando? Para lá, onde o Senhor estava, não é? Cheio de medo, negou o Senhor ali 3 vezes, mas ele estava atento aonde Jesus estava e o que ia acontecer com ele, porque sim, Pedro amava o Senhor, aquele tipo de amor, não é? Como também é o nosso. Então, Pedro recebe essa notícia. Sabe o que acontece? Narrado em Lucas 24 agora, se não me engano, no verso 34. O Senhor caminha com os discípulos no caminho de Emaús. Tem aquela cena maravilhosa que você já conhece. Parte o pão na casa deles, os olhos deles se abrem, eles veem que é o Senhor se ausenta do meio deles. Então, é dito que esses de Emaús, depois de caminhar toda essa distância, eles voltam para Jerusalém mais uma vez. Agora felizes. Estavam deprimidos, agora estão felizes, porque eles mesmos viram o rei ressurreto. Então eles voltam para dar a notícia. Mas quando eles vão dar a notícia, eles já recebem outra notícia. Umas mulheres que disseram assim, ele já ressuscitou e apareceu a Simão. Uma aparição que não é descrita na Bíblia em nenhum lugar nos seus detalhes. Primeiro ele recebeu o recado daquelas mulheres. Olha, aquele anjo mandou dizer para você que ele vai adiante de vocês para Galileia. Depois ele recebe uma visita particular. Só ele. Nós não sabemos, que pena. Nós não sabemos o que aconteceu lá. Mas nós sabemos que o Senhor restaurou Pedro pessoalmente. Pessoalmente. Então nós chegamos a João 21, que já foi comentado aqui, quando o nosso Senhor vai restaurar Pedro ministerialmente. São 2 restaurações. Porque o Senhor havia chamado a Pedro para ser pescador de homens. Esse é seu ministério. Então, essa é a sua vocação. Então, ele não bastava que ele fosse restaurado apenas pessoalmente. Ele tem que ser restaurado no serviço, ministerialmente. Então, depois que ele for restaurado pessoalmente, ele ainda está sem propósito. Sabe por quê? Vamos colocar no lugar de Pedro? Ele deve ter pensado assim, como é que eu vou fazer agora? Vou voltar para o meu pai, dizer para ele, pai, dá o barco aí de volta, a rede, vou ter que voltar a pescar, porque minha vida está uma tragédia, eu neguei o Senhor. Ele se revelou a mim, ele me restaurou, ele disse que eu estou perdoado. Mas, eu estou perdoado, e agora? Qual o propósito da minha vida? Então, o que ele diz em João 21?
eu vou pescar. Eu vou pescar. É o que ele sabe fazer. Então ele entra lá com mais 6, são 7 no barco, e pescam nada, nem um lambari no mar da Galileia. Algo quase impossível de acontecer. Então aquele homem na praia, que eles não conhecem, lancem a rede à direita do barco. E eles lançam. E aí aquele que já foi explicado aqui, o João, que reclinava a cabeça no peito do Senhor, vai dizer, é o Senhor. E o Pedro estava nu, colocou rapidamente uma roupa e pulou na água. E nadou 90 metros à frente do barco. E foi encontrar o Senhor. E encontrou um braseiro na praia. Só 2 vezes a palavra braseiro aparece em João. Uma quando ele nega o Senhor naquele pátio, a outra quando ele é restaurado, em João 21. Ele vê aquele braseiro, sua boca está calada. O que ele vai dizer? Mas então o Senhor diz aquelas coisas que você sabe. E ele é restaurado. Seus olhos são como o das pombas, mansidão e pureza. Mas não só isso. Junto às correntes das águas, porque os seus olhos são purificadores. Salmo 80, o salmista vai orar assim: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Irmão, o olhar do Senhor, mesmo que estejamos em pecado, se Ele olhar para nós, o seu olhar é purificador, não é apenas perdoador. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala sobre o lavar. Tito 3, lavar. Seus olhos são como das pombas junto a correntes das águas. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Graças a Deus. Quantas vezes esse olhar já foi aplicado a nós, não é? E nos renovou, nos restaurou, atiçou de novo o nosso amor, nos chamou de volta para Ele, nos tirou do desânimo, da apatia, da falência, da distração do mundo, não é? Que olhar tem o nosso Senhor Jesus, inimitável. Então, esse são seus olhos. Vamos para o número 5. As suas faces são como um canteiro de bálsamo. Acho que não existe palavras mais adequadas no vocabulário humano para descrever as faces do nosso Senhor. Porque é o Espírito Santo que está fazendo. Canteiros de bálsamo. Suas faces. Mas vamos olhar um pouquinho para essas faces. Abra, por favor, Isaías capítulo 50. Isaías 50. Preste atenção. Mais uma vez estamos examinando algo de Isaías. Ontem examinamos o jardim. Agora vamos examinar as faces do Senhor aqui no livro de Isaías, rapidamente. É dito assim, Isaías 50, verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces, aí estão as faces, aos que me arrancavam, literalmente, as barbas. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Meus irmãos, cada uma daquelas bofetadas e murros que o nosso Senhor recebeu daqueles guardas mostram o que é a natureza humana caída. Eles estavam esmurrando e esbofeteando aquelas faces que são como um canteiro de bálsamo. Aquela face, como já vimos, que para João Batista, o grande profeta, foi irresistível, a ponto dele se prostrar e dizer que ele teria que desatar as sandálias dele, porque ele é o Messias, o Cristo. Suas faces, um canteiro de bálsamo. Há uma versão no Language que traduz esse versículo assim: suas faces são como um jardim de especiarias, liberando fragrâncias. A tradução literal de Young, sempre é bom que você consulte, porque esse grande erudito
fez tradução bem literal. Ela só está disponível em inglês, mas sei que muitos aqui, especialmente jovens, leem o inglês. A Young Literal Translation, muito boa, excelente. Young traduz assim: as suas faces são como um terreno de especiarias, escute, torres de perfumes. Torres de perfumes. O que o homem caído fez com ela? Cuspes e bofetadas naquelas faces únicas. Queridos irmãos, quanto mais nós virmos essa face, contemplando como por espelho a glória do Senhor, a face do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Graças a Deus. Um salmista diz: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Quando nós não contemplamos o Senhor, nós sofremos vexame, por causa da carne, do ego, do que nós somos. Nossa vida é vexamosa, não é? Quantos vexames nós já passamos? Contemplai-o e sereis iluminados, os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Então, isso é Isaías 50. Vamos para o capítulo 52. Olha o verso 13 e 14. Mais um cântico dos servos. Quão preciosos são esses cânticos dos servos. Isaías 52, 13. Eis aqui meu servo. Ele procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Agora ouça: como pasmaram ou ficaram estupefatos muitos à sua vista, porque o seu aspecto estava muito desfigurado. Aquele que é muito sublime, no verso anterior, estava muito desfigurado. Sabe o que diz a tradução, a versão King James? O seu rosto nem mesmo parecia o rosto de um homem. Agora, você acha que essas coisas que nós vemos aí, que representam Jesus crucificado, significam alguma coisa? Nada. Porque ele estava na cruz deformado. O seu rosto nem mesmo parecia o rosto de um homem. É claro, irmão. Ele havia sido chicoteado de todas as formas. Ele estava com uma coroa de espinhos. Ele havia sido esmurrado por uma escolta de soldados. Como estava o rosto dele? Muito desfigurado. Nem mesmo parecendo um homem. Suas faces são como um canteiro de bálsamo. Graças ao Senhor. Porque ele submeteu suas faces a isso. Por quê? O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Louvado seja o seu nome. Então, essas são suas faces. Uma última referência. Isaías 53, verso 2. Isaías 53, 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele. Esse ele é Yahvé. E o seu renovo é o Messias. Subindo perante ele como renovo e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência. Por isso que João Batista nunca poderia reconhecê-lo, digamos, se fosse um homem normal ou como um homem normal. João Batista teria que reconhecê-lo em toda a sua normalidade de homem, por algo além na sua face, como nós falamos. E ele, como grande profeta de Deus, o precursor do Messias, foi habilitado para reconhecer aquela face tão comum, aquele que era alvo e rosado, como já vimos. Então, não tinha aparência nem formosura, e olhámo-lo, mas nenhuma beleza especial, diferente, particular, havia que nos agradasse. E por aí Isaías vai seguir com esse lindo cântico. Mas esse verso particular fala do seu rosto, você está vendo, né?
Então, esse é o número 5. Vamos para o número 6. Voltando ao livro de Cantares, a descrição. Capítulo 5, verso, agora, 13. Parte final. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Lírio na Bíblia é mais uma figura de pureza. Pureza absoluta, pureza total. O lírio é branquíssimo, não é? Não há uma mácula em um lírio. Então, seus lábios são como lírios puros, que gotejam mirra preciosa. Mais uma vez, a mirra está aqui. Você lembra do Salmo 45? Acho que podíamos voltar a ele. Já tem sido lido aqui algumas vezes. Salmo 45, verso 2 em particular. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Dos teus lábios, aí estão, se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Há uma tradução melhor aqui. É bom que troquemos o por isso pelo porquê. Porque o sentido do versículo é que ele é o mais formoso dos homens, dos lábios dele se extravasa graça, porque Deus o abençoou para sempre. E não por isso Deus o abençoou. Porque Deus o abençoou. Palavras cheias de graça, de amor redentor. Por isso, mirra preciosa. Agora, abra comigo, por favor, mais um salmo. E que o Senhor nos ajude a compreender o que vamos ler agora aqui. Salmo 12. Preste atenção nesses primeiros versos do Salmo 12. Meus irmãos, a maior sujeição, ou a maior expressão de sujeição das nossas vidas ao governo de Cristo, sabe qual é? Nossos lábios. Por isso que Tiago, capítulo 3, tem todo o ensino sobre a língua, ou sobre os lábios, sobre o nosso falar, a maneira como falamos. Falamos demais, tagarelas, falamos de menos, falamos na hora errada, falamos com o espírito errado, falamos com a motivação errada, falamos com o tom de voz errado. Pensar que o nosso Senhor Jesus não errou em nenhuma dessas coisas, nem no tom de voz, nem no espírito com que falava, nem na motivação, nem na quantidade e nem no momento. Então esse Salmo 12 vai dizer assim: socorro, Senhor, por favor, preste atenção, faça disso para você também uma oração, porque a boca é um mundo de iniquidade. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos ou devotos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam, aí está os lábios, falam com falsidade uns aos outros e com lábios bajuladores, interesseiros e um coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Preste atenção agora ao verso 4. Aí está o ponto. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. E olha agora essa frase: os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Está vendo? A maior expressão de sujeição ao governo de Cristo é o nosso falar. Quando não há sujeição ao governo de Cristo, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Quem vai me impedir de falar o que eu quero, quando eu quero, do jeito que quero? Será que, quem sabe, em conflitos conjugais, já não falamos assim para o nosso cônjuge? Eu sou assim mesmo, eu falo assim, você que se vire, você casou comigo, você quis. Né? Mas os seus lábios gotejam mirra preciosa, tão diferente dos nossos, não é? Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Mas o que nós temos que dizer? O que você acha? Por que você acha que quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, a primeira, ou a maior, não a primeira, a maior manifestação de que Deus estava com eles ali, foi o fato das suas línguas terem se colocado sob o governo do Espírito Santo? O que você acha? O que isso significa? Aí está o sentido. Salmo 12.
Senhor estava se apropriando daquela assembleia de 120 irmãos, aquelas línguas que falaram de tudo nessa vida. Mas agora, o texto diz que eles estavam falando das grandezas de Deus. Aqueles 120 lábios estavam gotejando mirra preciosa, de tal forma que aqueles povos que estavam ouvindo nas suas próprias línguas, aqueles que mal sabiam falar na língua deles, estavam falando na língua dos outros que tinham ido a Jerusalém por causa do Pentecostes. Que coisa mais maravilhosa! Temos essa possibilidade disposta para nós pelo Espírito Santo. Por quê? Porque aquele que tem os lábios que gotejam mirra preciosa está no trono. E ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. Está aí na pregação de Pedro no Pentecostes. Ele recebeu aquele óleo e derramou isso que vedes e ouvis. Então nós podemos falar como ele e gotejar mirra preciosa. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, deixa eu passar com você muito rápido. Nós não vamos abrir nada no livro de Marcos. E olha esses lábios. Primeira narrativa de Marcos 1. O primeiro ato do Senhor em Marcos 1 é entrar numa sinagoga no sábado pela manhã e encontrar um homem possesso de espírito imundo. Então os lábios que gotejam mirra preciosa vão dizer assim para aquele homem sofredor, endemoninhado, um espírito imundo. Ele vai ouvir desses lábios: cala-te e sai desse homem. Seus lábios gotejam mirra preciosa. Então nosso Senhor Jesus vai orar. Primeiro ele passa na casa de Pedro, onde estava a sogra de Pedro, lembra-se? Com febre. E ele então restaura a saúde da sogra de Pedro, sem palavras, ele a toca. E então, depois de um dia exaustivo, porque naquele mesmo dia eles trazem demoninhados, eles trazem doentes e põem na porta da casa de Pedro. E naquele caso, é dito que o Senhor curou a todos eles. Ele estava iniciando seu ministério, demonstrando o poder do reino de Deus. Ele está cansado, veja o dia que ele teve. Então ele vai dormir e acorda em alta madrugada e sai da casa de Pedro tão quietinho que ninguém acorda. Ele não bate louça, ele não abre a cortina, ele não é aquele que acorda e acorda todo mundo, porque ele não é assim. Ele acorda e sai na ponta dos pés, ninguém vê, e vai para o monte orar. E quando Pedro acorda, depois, ele vê que o Senhor não está lá, e a alma dele é ligada ao seu Senhor. Então ele sai procurando o Senhor, e procura, e ele acha o Senhor. E quando ele acha o Senhor, não há como lermos o texto sem vermos que Pedro de alguma forma repreende o Senhor, porque ele fala assim: mestre, todos te buscam, como dizendo: o que você está fazendo aqui escondido nessa hora da manhã, com tanto serviço para fazer, não é? Todos te buscam. Veja, irmão, e sabe o que Jesus fala para Pedro? Nada, porque os seus lábios gotejam mirra preciosa. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: vamos para as aldeias pequeninas. Ele está dizendo: não vou voltar para lá para curar mais gente, não, expulsar mais demônios, não, agora não. Vamos para as aldeias pequenininhas, aqueles povoadinhos. E aí ele vai dizer assim: porque é para isso que eu vim. Para isso que eu vim. Pequenos vilarejos, pequenas aldeias, não para as multidões, o milagreiro, o curador ou o curandeiro. Então, na sequência, aquele paralítico desce pelo telhado, nosso irmão já compartilhou pela manhã. Seus lábios vão gotejar de novo mirra preciosa. Ele desce ajudado com aquele cordas pelas 4 pontas, se põe lá no meio, e Jesus diz: filho, perdoados são teus pecados. Seus lábios gotejam mirra preciosa. Quem é este que até pode perdoar pecados? Depois, na sequência, tão lindo, Marcos 5, ele vai à terra dos Gadarenos e encontra aquele homem horroroso. Um homem que se desgrenhava todo, rasgava suas roupas, se cortava com pedras, dormia nos túmulos. E quando era preso com correntes, ele arrebentava todas. Que quadro horroroso! E nosso Senhor Jesus restaura, expulsa aquele demônio e restaura aquele homem.
Sabe o que acontece com aquele homem? Ele não quer por nada se desgrudar de Jesus. Jesus entra no barco, tem que entrar de novo para passar para o outro lado, e só Lucas registra, porque Lucas coloca ênfase, preste atenção, nos pés de Jesus, pés de Jesus, que faz parte aí da descrição, está mais à frente. Lucas vai dizer que então eles encontraram aquele endemoniado vestido, em perfeito juízo e assentado aos pés do Senhor. Que maravilha! Essa também é a história de muitos de nós, não é? E sabe o que mais? Ele quer entrar no barco com Jesus. E ele pede, deixa-me estar contigo. E o Senhor diz, não, volta para os teus. Conta para eles o que foi feito para você. Testemunho. Que lindo, irmãos. Então, terminando esse símbolo, as filhinhas, que são narradas no Evangelho de Marcos. Só 2 vezes aparece a palavra filhinhas em todo o Novo Testamento. Elas estão em Marcos. Uma é a filhinha da mulher cirofenícia, ou a mulher cananeia. E a outra é a filhinha de Jairo. Essa mulher cananeia chega apavorada para Jesus, porque sua filhinha estava endemoninhada. Então o Senhor diz, não é lícito deixar ou dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E aquela mulher, o que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está sendo duro com ela? Será que há mirra preciosa aí? Sim, porque Ele está provando a obra de Deus no coração dela. Então ela diz, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem migalhas que caem na mesa dos seus donos. O Senhor vai dizer, tua fé te salvou, vai, tua filha está curada. Filhinha, porque era uma menininha. Então chegamos à narrativa da filha de Jairo, maravilhosa. O Jairo está tão entristecido, porque ele também tem uma filhinha de 12 anos. E a narrativa diz que ela estava com angústias de morte. Angústias de morte, ela estava falecendo. Então quando o Senhor decide ir com Jairo, ele encontra aquela mulher que tinha um fluxo hemorrágico, lembra-se? Que toca suas orlas e ele não sabe quem o tocou, porque como já foi dito, ele não é um super-homem, ele é um homem. Quem me tocou? Quem me tocou? Então ele encontra aquela mulher, cura aquela mulher e continua o caminho com Jairo para a sua casa, e chega na casa de Jairo. Antes que ele chegue na casa de Jairo, os serviçais de Jairo vêm até ele e diz, esquece, deixe Jesus em paz, sua filha morreu. E Jesus diz para Jairo, seus lábios gotejam mirra preciosa. O Senhor Jesus diz, não temas, crê somente. Então, ele vai até a casa de Jairo e vê aquele alvoroço. E pessoas chorando, e pessoas falando. E ele diz, a menina não está morta, ela dorme. E aquelas pessoas riem dele disso. Ele não sabe o que diz. Então sabe o que ele faz? Ele pede que todos sejam retirados. Porque aquela cena não era o lugar para os incrédulos. Todos então sejam retirados. E ficam com ele Pedro, Tiago e João. E aí ele diz uma palavra. E aí que eu queria que você então a capturasse no teu coração. A nossa versão diz que o Senhor usou, e ele usou um termo aramaico, dizendo talita cumi. Lembra-se? Traduzido nas nossas versões por menina, levanta-te. Na verdade, a palavra talita em aramaico não significa menina. Significa uma cordeirinha, como uma pequena cabritinha. Seus lábios gotejam mirra preciosa. Ele sabe o que aquela menininha de 12 anos significa para Jairo, sua filha única, de 12 anos. Então ele toca nela e diz, cordeirinha, levanta-te. E a entrega para os seus pais. Seus lábios gotejam mirra preciosa. E assim, meus irmãos, a narrativa não tem fim sobre esses lábios que gotejam mirra preciosa. Vamos avançar. Deixe-me ler uma pequena frase para você, ainda sobre isso.
todo falar que tem valor espiritual, ele tem que ser proveniente de silêncio interior, ou de solitude. Um dos nossos queridos irmãos hoje pela manhã já enfatizou algo tão importante, que esse mundo é tão barulhento de tantas formas, que se nós não nos determinarmos a termos solitude com o Senhor, nós não conseguiremos ouvir a voz do Senhor, porque sua voz é mansa e suave. Ele não clamará e nem gritará e nem fará ouvir sua voz nas praças. Nosso Senhor não é assim. Então, se nós não nos calamos de boca e não nos aquietamos de coração, nós não ouviremos a voz do Senhor. E nós estamos tratando dos seus lábios que gotejam mirra preciosa. Então alguém escreveu assim, escute: o silêncio interior guarda o fogo interior. E o nosso primeiro dever é cuidar do fogo interior, para que quando for realmente necessário, ele forneça luz e calor para os viajantes perdidos. Um texto bastante poético também, não é? Quantos viajantes perdidos estão aí? Não sabem de onde vêm nem para onde vão. Se não guardarmos o silêncio interior, não guardaremos o fogo interior. Para que quando ele for necessário, o fogo fornece duas coisas, não é? Luz, para iluminar o caminho, e calor, para trazer de volta, aquecer. Forneça luz e calor para viajantes perdidos. Então, que coisa importante é essa? Vamos para o número 7, sétima característica, verso 14 agora. As suas mãos, mais uma vez, o ouro. Então, já vou chamar a atenção desde já para os irmãos que o ouro aparece 3 vezes nessa descrição linda. Primeiro, ouro na cabeça, vimos, não é? Ocupação total com a glória de Deus, na sua mente, nos seus propósitos, nas suas intenções, não é? Ouro na cabeça. Agora os irmãos estão vendo ouros na mão, está vendo? E é muito clara a simbologia das mãos, não é? Mãos falam de serviço, obra. Então, todo o serviço do Senhor foi governado pelo quê? Necessidades dos homens? Não. Pela glória de Deus. Então ele sabia discernir aquele serviço naquele tempo para aquela pessoa. Então, suas mãos, cilindros de ouro. Há muitos textos no Evangelho de Marcos também sobre as mãos do Senhor. Não vou citá-los, nós não vamos ter tempo para isso. Mas fica aí o destaque para você estudar. Ouça só aqui no geral. Marcos destaca como ninguém as mãos do Senhor. E o motivo é claro, não é? Qual é o tema de Marcos? O servo do Senhor. E o servo está sempre em ação, sempre fazendo, debaixo da vontade de Deus e da orientação de Deus. Então as mãos do Senhor são destaque no Evangelho de Marcos. Você vai ficar impressionado de quantas vezes as mãos do Senhor são mencionadas. Então faça o seu estudo. Mas em Lucas, os pés do Senhor são a ênfase. Muito interessante. Por isso eu disse para os irmãos que quando a cura do endemoniado gadareno é narrada, nem Mateus, nem Marcos, apenas Lucas vão dizer que ele, depois de curado, está sentado aos pés do Senhor. Então Lucas destaca os pés do Senhor. Por quê? Porque é a jornada do homem perfeito, é a caminhada do homem santo. Então Lucas destaca os pés. Então estão aí as mãos, cilindros de ouro, ocupadas no serviço que toca unicamente a glória do Senhor. Número 8. O seu ventre está aí mesmo, nesse versículo, né? Ainda 14, parte final. O seu ventre, na verdade, a melhor palavra é entranhas, ou vísceras, que você sabe, principalmente na poesia hebraica, na verdade no vocabulário hebraico, mas particularmente na poesia hebraica, eles usavam esse termo, vísceras, para falar daquilo que era mais íntimo, mais sentimental, mais emocional, que movia o homem. Por isso é traduzido nas nossas versões por coração. Mas os hebreus usavam a palavra entranhas, vísceras, e ela é muito bonita. Quando
Zacarias, o pai de João Batista, ele passa por aquela situação toda que você conhece, fica mudo porque ele não crê naquilo que ouviu, não é? Aquela profecia, aquela palavra que foi dada a ele pelo anjo. Então, quando ele é restaurado, ele tem um cântico. Você se lembra em Lucas, o cântico de Zacarias? E lá no final do cântico, é muito lindo o cântico. Ele vai dizer assim: agora nos visitará o sol nascente nas alturas. Está se referindo ao Messias. Aí ele vai dizer assim: graças. Nos visitará o sol nascente nas alturas, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. Então a figura das entranhas na Bíblia é muito linda. E aqui ela é usada. Suas entranhas são como alvo marfim. Algo interessante aqui. Talvez a sua Bíblia tenha a expressão alvo marfim mesmo, né? Marfim sempre é produto de sofrimento. Claro, você nunca vai obter marfim sem que um ser morra. Então o marfim na Bíblia significa, ele é apontado como produto de sofrimento. Aliás, no Salmo 45 ele também aparece dizendo que o palácio do rei ungido é um palácio de marfim. Porque ele edificou esse palácio precioso espiritual, sua igreja, por causa dos seus sofrimentos. Por isso o seu palácio é de marfim. Então, plena disposição para percorrer o caminho da cruz é a figura do marfim. Entranhas, como nós falamos. Vou citar para os irmãos, mesmo que sejam alguns, textos que nos comovem as entranhas, quando nós pensamos no significado disso, então, na vida do nosso Senhor Jesus. Abra, por favor, Mateus 9, 36. Vamos fazer isso com mais agilidade para concluirmos. Mateus 9, 36, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho de Deus e curando toda sorte de enfermidades. 9:36. 35 eu li, né? 36 agora. Vendo ele as multidões, olha aí, Mateus 9:36. Está vendo essa palavra compadeceu-se? Essa palavra na língua original significa um forte anseio nas entranhas. Compaixão. Parece que realmente assume um sentido novo para nós, não é? Quando é dito que o Senhor tinha compaixão, essa é a ideia. Ele tinha um forte anseio nas entranhas. Então ele se compadecia e fazia o que ele fazia. Também é usado em Marcos, quando nosso Senhor está naquela ocasião da segunda multiplicação dos pães. E ele fica 3 dias com aquelas pessoas que não comeram nada. Estavam tão aficionadas naquilo que o Senhor estava ensinando, que elas ficaram sem comer 3 dias. Então nosso Senhor diz assim: tenho compaixão dessa gente. De novo, a mesma palavra, um anseio nas entranhas, porque eles estão comigo há 3 dias e não têm nada para comer. A segunda multiplicação dos pães. Então está aí, seu ventre, suas entranhas, é como alvo marfim, a disposição do Senhor para o sofrimento, para compactuar com aqueles que sofrem, compaixão. Número 9, suas pernas, verso 15 aí, voltando a Cantares, 5:15. Suas pernas são colunas de mármore. Um detalhe aqui, mármore, aí é a mesma palavra que é traduzida em várias passagens da Bíblia, várias, não como mármore, mas como linho fino. Muito interessante, porque não tem nada a ver um mármore com um linho fino, não é? Mas eles têm uma coincidência em uma coisa, que é a mais importante: brancura. O mármore descrito aí é o mármore de brancura total, porque quando a palavra é traduzida para linho fino, ela é usada para aquelas cortinas que estavam lá no átrio do tabernáculo, e eram de linho fino, branquíssimo, que falam da santidade, da justiça de Deus. Então, suas pernas são como linho fino, se você quiser, não é? Mármore, brancas, que significa? A santidade do seu caminhar.
Irmãos, qual homem caminhou assim, com pernas assim? Há uma descrição no Salmo, falando dos ímpios, assim éramos nós, que diz que os seus pés são velozes para derramar sangue. Mas quanto a ele, suas pernas são como alvo marfim, como linho fino, ou como mármore, perdão. Suas pernas são como mármore, ou como linho fino. Não vamos ter tempo para entrar em Lucas e citar os textos de Lucas que falam sobre os pés, porque está aí dizendo que suas pernas, olhe com atenção, são como colunas de mármore que estão sobre bases. Quais são as bases das pernas? Os pés. Estão sobre bases de quê? Ouro. Está vendo de novo? Glória de Deus. Então, ouro na cabeça, ouro nas mãos e ouro nos pés. Concluindo então, número 10, estamos terminando. O seu aspecto é como Líbano. Líbano sempre na Bíblia aponta para o que é mais nobre, o que é mais excelente. Seu aspecto é como Líbano, esbelto como cedros. Número 11, o penúltimo, verso 16. A noiva está concluindo e dizendo: o seu falar. Meus irmãos, ela já falou sobre seus lábios, né? Mas agora ela faz um destaque a mais, um endosso. E dizendo o seu falar, na verdade, a palavra original aqui é paladar. Então não é apenas um endosso quanto ao seu falar, vai além. Está dizendo que não só seus lábios gotejam mirra preciosa, mas ele tem um paladar muitíssimo doce. E aqui eu queria sugerir algo para você que vai interpretar isso. O Salmo 119, verso 103, escute bem, diz assim: doces são as tuas palavras ao meu paladar. Então por que esse noivo descrito aí tem um paladar muitíssimo doce? Porque ele se alimenta das palavras de Jeová, que são para ele muito doces ao seu paladar. E para nós, irmãos? E para nós? Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Era disso que o nosso Senhor Jesus se alimentava. Esse era seu paladar. Por isso, então, o seu falar é muitíssimo doce. Sabe o que Paulo diz em Colossenses 4, Colossenses 3? Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Efésios 6, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Será que o nosso falar tem sido muitíssimo doce? Mas não é um doce meloso, não é um doce descomprometido, não é um doce indisciplinado, não é um doce que tolera tudo de qualquer maneira, em qualquer tempo, nada disso. É um doce com discernimento, é um doce com sabedoria, é um doce com amor, é um doce com graça. Assim foi o nosso Senhor, só Ele é assim. Quantas vezes nós falamos coisas para os nossos filhos que nós queríamos retirar, não é? E para os nossos cônjuges também, que nós queríamos retirar, porque nós somos pardos, mas Ele é alvo e rosado. Que esse caráter também seja formado em nós. Então, finalmente, número 12. Sim, Ele é totalmente desejável. Dos pés, ou da cabeça, dos cabelos, dos olhos, as faces, o lábio, o paladar, o braço, perna, pés, falar. Ele é totalmente desejável. Não há nenhum homem assim, somente Ele. Por isso, contemplando a glória do Senhor, nós seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Ele sabe que nós somos uma obra inacabada, mas não sem esperança. Graças ao Senhor. E então, finalmente, o que a noiva tem a dizer, depois dessa descrição? Vamos encerrar tudo com esse versículo. Capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado. Agora ela mudou o foco. Agora não é meu amado, é meu, não é? Agora é, eu sou do meu
amado. Mas ela sabe que esse amado também é dela. E quando ela der mais um passo, e aí nós vamos para a sessão do amor maduro, que não iremos estudar, pelo menos nessa ocasião. Lembre-se que ela vai dizer no capítulo 7, verso 10. De novo ela repete com foco nele, não nela. Eu sou do meu amado. E sabe o que tem no coração dele. Então ela vai dizer, ele, de novo o foco é ele. Tem em mim o seu prazer, seu contentamento. Graças a Deus, o Senhor siga falando aos nossos corações. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te pedimos juntos que nós sejamos capazes de apreciar o Teu Filho como Tu aprecias. Queremos vê-lo como Tu vês. Queremos senti-lo como Tu sentes. Pela Tua graça, nos ajuda para que seja assim. Abre os nossos olhos. Se há pecados em nós, ilumina-nos. E perdoa os nossos pecados. Ouve-nos. Visita-nos. Recupera para Ti a Tua vinha. Protege o que Tua mão direita plantou. E o sarmento que fortaleceste para Ti. Porque está decepada e arruinada pelo fogo. Vem e visita-nos. Olha do céu. Obrigado pela Tua fidelidade. É nela que confiamos. Vem, visita a Tua igreja. Restaura-nos, ó Senhor dos Exércitos. Faze resplandecer o Teu glorioso rosto. E nós seremos recuperados. Assim te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.